número de pacientes com doenças crônicas. E essas doenças crônicas, às vezes, podem ser genéticas. E é isso que esses fatores sistêmicos basicamente podem explicar. Então, o primeiro fator que ele coloca é a doença infectocontagiosa. A gente sabe que algumas doenças infectocontagiosas, como, por exemplo, a sífilis, ela pode ser hereditária. E essa sífilis hereditária, ou essa sífilis congênita, ou que passa de mãe para o filho, ela pode acabar atrapalhando a esfoliação dentária. Ela pode acabar alterando esse crescimento e desenvolvimento desses dentes. Tá? Alterações metabólicas, principalmente relacionadas ao crescimento ósseo. Então, a metabolização do cálcio, a metabolização de sais minerais essenciais como fósforo, como a gente vê em pacientes que têm anemia, por exemplo, má nutrição, principalmente relacionado a essa fase de crescimento e desenvolvimento. São esses pacientes que estão na faixa etária que necessitam essencialmente de sais minerais para o crescimento. Faixa etária da primeira década de vida, principalmente. Então, esses pacientes que vivem na África ou em países subdesenvolvidos, que têm grande recorrência de má nutrição, tem uma grande prevalência também de dentes retídeos ou de alteração na esfoliação desses dentes. Tá? A disfunção endócrina, quando eu falo de disfunção endócrina, eu lembro de algum órgão que tem a função endócrina, né, a liberação de algum hormônio, por exemplo. Quando eu falo de disfunção endócrina, eu tenho que lembrar dos principais órgãos que estão relacionados com a liberação, com a retenção, com o metabolismo de uma forma geral dessas substâncias que eu acabei de falar no tópico anterior, como cálcio, como fósforo, ou hormônios que estão diretamente relacionados com o crescimento e desenvolvimento ósseo, ou desenvolvimento do metabolismo em si. E a gente lembra de pacientes que têm raquitismo, por quê? Porque esses pacientes eles têm uma alteração no crescimento e desenvolvimento ósseo de uma forma geral. Consequentemente, eles têm um atraso na esfoliação e têm uma grande probabilidade de ter dentes retídeos. Alteração do nível plasmático de cálcio. A gente não pode esquecer que o cálcio é um nutriente de extrema importância para o desenvolvimento ou metabolismo ósseo. Então, se eu tenho um paciente que tem uma alteração genética relacionada ao nível plasmático de cálcio, consequentemente, ele pode alterar esse desenvolvimento maxilomandibular e, consequentemente, ter a grande presença de dentes retídeos. Tá? Saindo da prevalência e da etiologia, a gente entra na odontogênese, que foi o segundo tópico que eu falei para vocês lá. Outra coisa importante de lembrar é que a gente consegue ter um germe dentário visível, que a gente fala radiograficamente, teoricamente a partir dos 9 anos de idade. Né? A partir dos 11 anos, a gente já tem uma mineralização dessa cúspide e a gente já consegue ter uma localização nesse bordo anterior do ramo mandibular, que eu falei para vocês anteriormente. Tá? Nos 14 anos, a gente já tem uma formação da coroa completa e a partir dos 16 anos, a gente já tem raízes formadas com 50% da formação, ou o que a gente fala de 2/3 da formação da raiz. Tá? Com 18 anos, a gente fala que as raízes já estão formadas, porém com o ápice ainda aberto. E a partir dos 20 anos, eu tenho uma posição final desse elemento dentário e ele já se instala, teoricamente, na região do alvéolo, ou ele já apresenta um grau de impacção óssea, que a gente fala. Saindo da prevalência, falando um pouquinho da prevalência que a gente falou, entendendo um pouco do crescimento e desenvolvimento do dente, que a gente falou agora sobre a odontogênese, a gente cita também um pouco dos exames complementares relacionados à imaginologia, ou os exames imaginológicos. Como os exames imaginológicos, a gente cita como exame de padrão de consultório ou de rotina, as radiografias, como a radiografia periapical, no quadrante superior direito, tá? E as radiografias panorâmicas dos maxilares, ou também conhecida como ortopantomografia, que a gente consegue visualizar no quadrante inferior direito. Como exame complementar mais fiel e que
consegue trazer o máximo de detalhes possíveis nessa região, principalmente relacionada aos dentes retidos, a gente tem a tomografia computadorizada, ou a tomografia odontológica de feixe cônico. Essa tomografia odontológica de feixe cônico consegue trazer para a gente uma visão tridimensional da região que a gente está operando, que a gente está planejando, que a gente está trabalhando de uma forma geral. Se vocês visualizarem essa imagem, a gente consegue avaliar que no quadrante superior esquerdo, a gente tem um corte axial desse elemento. Nesse corte axial, a gente consegue visualizar vestíbulo lingual, a região do dente. Então, eu consigo ter uma noção tridimensional nessas imagens, principalmente relacionado às regiões vizinhas. Então, se vocês notarem, eu tenho circulado essa segunda imagem do quadrante superior da esquerda para a direita, o canal mandibular, onde passa o nervo alveolar inferior. Na terceira imagem da esquerda para a direita, no quadrante superior, eu tenho delimitado o canal mandibular antero-posteriormente. Então, eu consigo ter uma noção tridimensional dessa região que eu estou planejando, que eu estou trabalhando. Nesses cortes transsagitais que a gente tem na imagem inferior, do lado esquerdo, eu consigo visualizar bem. Deixa eu ver se eu coloco a seta aqui. Então, nesses cortes transsagitais, na região inferior, eu consigo ter fatias de cortes tomográficos, por exemplo, como nesse caso, da região posterior para a região anterior. E eu consigo visualizar as regiões que têm íntimo contato, por exemplo, nesse caso, com o canal mandibular. Mas não esqueçam que outra estrutura importante que eu tenho que visualizar também é o dente vizinho. Então, nessa tomografia de feixe cônico, eu consigo ter uma noção dessas estruturas. Consequentemente, eu tenho do canal mandibular, eu tenho do espaço que eu estou trabalhando entre um dente e outro. Eu tenho uma visão tridimensional da região que eu estou operando, muito diferente da radiografia panorâmica, que eu tenho uma região que a gente fala, uma visão que a gente fala bidimensional. Então, eu não consigo ter uma avaliação com o máximo detalhe que eu tenho na tomografia computadorizada. Saindo dos exames imaginológicos, a gente entra no que a gente conhece como indicação e contraindicação. Então, nesse slide, a gente fala basicamente daquelas indicações que a gente tem nos principais livros de cirurgia oral que indicam a realização do procedimento cirúrgico, por exemplo. Então, essas indicações clássicas, elas são como, por exemplo... A maioria das pessoas, aquele cara que depende elas do PAP, são... depende de estar na rua que eu digo mesmo. Só um momento. Puto, comerciante de porta aberta, meu camelô, meu vendedor, meu, esse cara. Então, essas indicações clássicas, elas iniciam basicamente pela periodontite, pericoronarite, as cáries dentárias. Outro fator importante que algumas literaturas consideram como fator de indicação primário, as considerações ortodônticas. Então, quando a gente entra em considerações ortodônticas, a gente entra em outra subclassificação dessas considerações, como, por exemplo, apinhamentos incisivos inferiores, diminuição do arco dentário, que a gente fala, obstáculo no tratamento ortodôntico, principalmente relacionado àqueles fatores filogenéticos que eu falei para vocês, que está relacionado com a diminuição desse arco dentário. Interferência na cirurgia ortognática, que é outro ponto muito importante. Então, a literatura hoje indica a gente realizar o procedimento de exodontia desse dente, se possível, antes da realização do que a gente conhece como osteotomia sagital ou do procedimento cirúrgico de cirurgia ortognática. Tá? Prevenção de cistos e tumores, a literatura ainda coloca, principalmente nesses autores de grande relevância. A reabsorção radicular do dente adjacente, principalmente relacionado ao segundo molar ou primeiro molar, né? Ou ao dente circunvizinho. Dentes sobre prótese dental e prevenção de fratura mandibular. Em alguns livros também ele coloca ainda hoje como dor em causa aparente. Sem causa aparente, tá? Quando a gente fala de indicações, como eu falei para vocês, a gente também tem que citar essas contraindicações.
As contraindicações, que também está bem clássico nos livros, ele coloca como extremos de idade. Quando eu falo de extremos de idade, são tanto os pacientes muito jovens, como pacientes também idosos. Então, os pacientes muito jovens, em decorrência do não desenvolvimento dos sistemas ou dos órgãos que são essenciais para a sobrevivência, digamos assim, desse paciente, a gente tem que planejar muito bem a realização desse procedimento cirúrgico. Por quê? Porque existem alguns órgãos, como o coração, ou como o pulmão principalmente, que estão em fase de desenvolvimento desses pacientes muito jovens.